Neste dia, eu queria falar nesse momento com todos os ouvintes e irmãos a respeito de dois tipos de pessoas. Espiritualmente falando, os salvos e os perdidos. Eu queria ler uma passagem em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 a 16. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 a 16. O caráter e os frutos do ministério de Paulo. Diz assim a palavra de Deus: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes que se perdem, cheiro de morte para a morte, mas para os salvos, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Amém. A Bíblia fala do bom perfume de Cristo. E Paulo aqui dá uma declaração: os que se perdem e os que se salvam. O texto começa falando que sempre, em qualquer situação, o cristão ele é vencedor em Cristo. E graças a Deus, Paulo está agradecendo, que sempre nos faz vencer em Cristo. Então, nós que ouvimos a palavra de Deus, temos que entender que não somos derrotados. Entramos numa batalha, entramos numa luta, numa guerra, fomos convocados para um exército, mas a Bíblia diz que sempre o crente está no lado vencedor. E Paulo diz: porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Meditando nesta palavra, entendemos que a Bíblia registra muitos que perderam a oportunidade. A vida só se vive aqui uma vez, como está escrito em Hebreus 9:27. Está ordenado aos homens morrer uma vez, vindo depois o juízo. Então, o homem não pode perder a oportunidade de se salvar. A Bíblia fala que Deus prometeu um Salvador da semente da mulher, que é Jesus Cristo. A palavra Jesus quer dizer Salvador. Cristo quer dizer ungido de Deus. Ele veio do Pai e voltou para o Pai após a sua ressurreição. E aqui Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, aqueles aceitaram a Jesus como Salvador, e Paulo diz assim: sempre nos faz vencer. Nos momentos de fraqueza, você tem aquele que pode te ajudar. A Bíblia diz também, em Romanos, que o Espírito Santo que habita em nós, ele ajuda em nossas fraquezas. Eu queria falar nessa oportunidade que existe ao nosso dispor, à nossa disposição, uma fortaleza que se chama a Palavra de Deus. É uma arma, é uma espada, é uma bússola que guia. A Palavra de Deus precisamos alimentar e ingerir nossos pensamentos.
para poder vencer essa batalha contínua. E no verso 15, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. 16, para os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Queria falar sobre esse assunto agora. Para os que se perdem, cheiro de morte para a morte eterna. Precisamos entender essa mensagem. Cheiro de morte e cheiro de vida. Isso me faz lembrar a praga do Egito, a segunda praga, a praga das rãs. Quando Deus mandou, pela mão de Moisés, esse sinal, lá no Egito, a praga das rãs, Moisés queria orar para Deus tirar a praga das rãs e Faraó disse: não, Moisés, amanhã orarás. O pecador sempre deixa para amanhã o que se deve fazer agora. E ficou o palácio de Faraó infestado de rãs, o mau cheiro insuportável. A Bíblia diz, para os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Eu queria falar nessa mensagem que o cheiro de morte é sinônimo das obras da carne. Jesus veio neste mundo para destruir as obras do diabo. Jesus não veio destruir o homem. Certa vez ele entrou na aldeia dos samaritanos e os samaritanos não o receberam. E Tiago e João queriam que Deus fizesse descer fogo do céu para consumir os samaritanos. E Jesus disse para Tiago e João: vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-las. Mas o pecado destruiu. O homem, o ser humano, ele já nasce morto para Deus. Nascemos em pecado. O pecado gera morte. Então, ao pecar, Deus pronunciou juízo. Separação de Deus e separação eterna. Morte espiritual e, consequentemente, morte eterna. Mas existe uma esperança de você receber vida. Porque aqui fala, para os que se salvam, cheiro de vida para a vida. Então, como eu disse que cheiro de morte é sinônimo das obras da carne, cheiro de vida é sinônimo do fruto do Espírito. O amor tem cheiro de vida. A paz tem cheiro de vida. O gozo, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a paciência, a mansidão, o domínio próprio. Tudo isso é cheiro de vida para a vida eterna. Aleluia! Como é que está a nossa vida? Precisamos sempre fazer reflexão, porque habitamos em um corpo frágil. Paulo diz o corpo de humilhação, corpo abatido. Filipenses 3:21. E habitando neste corpo, um certo teólogo escreve: fomos ressuscitados, porém, na linguagem do teólogo, ainda podemos cheirar mal por causa da antiga natureza, que não deve ser cultivada nem alimentada. A Bíblia é bem clara: para os que se perdem, cheiro de morte para a morte eterna. Então, existem coisas que pensamos que é cheiro de morte.
Coisas que falamos que é cheiro de morte. Coisas que deveríamos fazer, não fazemos, é cheiro de morte, pecado de omissão. Ou coisas, atitudes que fazemos. Precisamos refletir nessa palavra. O que estou pensando, vendo e fazendo é cheiro de morte para a morte eterna? O que eu estou pensando, vendo e fazendo é cheiro de vida para a vida eterna? Constantemente, diz certo autor, que a mente do cristão é bombardeada por vários tipos de pensamentos. Eu concordo. O pensamento talvez seja mais rápido do que a velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. Mas, ao ouvir o Evangelho, ao aceitar a palavra de Deus no seu coração, você é fortalecido com uma grande fortaleza. A Bíblia diz que o pecador está separado da glória de Deus. Isso está em Romanos 3:23. Mas a Bíblia diz que o crente é fortalecido com a força da sua glória. Enquanto o pecador sem Cristo está afastado da glória, o pecador com Cristo recebe a força da glória. Meu irmão, minha irmã, a cada momento temos a força da sua glória. Isso está na Bíblia, em Colossenses 1:11. Corroborados com poder, fortalecidos com a força da sua glória. Isso foi Paulo que disse, mas Jesus também disse, em João 17:22, na oração sacerdotal, Jesus fala da glória, a glória repartida, um pouco para cada um. João 17, versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Você, irmão, está mergulhado no Shekinah de Deus, na glória. A força da glória. As riquezas da glória. A Bíblia fala em Romanos, capítulo 9, a força, as riquezas da glória, as riquezas da graça, Efésios 1:7, Efésios 2:7. Então, o crente que tem cheiro de vida, que vive no fruto, que é o amor. Por isso que Jesus falou que é importante amar. Porque quem ama, quem se esforça por amar, ele tem cheiro de vida para a vida eterna. Aleluia! Constantemente somos atacados pelo inimigo. E o pecado, ele começa no pensamento, que a Bíblia chama de concupiscência. Tiago 1,14, cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Mas na hora da tentação, ou do desânimo da vida, nós temos um ajudador. Aquele que nos ajuda é o Espírito Santo. Ele ajuda em nossa fraqueza. O mau pensamento é uma fraqueza. E Deus não deixa você cumprir aquilo, porque Ele te ajuda a apagar. Ele apaga. Ele faz você esquecer. Você pode ser uma pessoa que seja tentado muito nos seus pensamentos. Não fique desanimado por isso. Você tem o poder do Espírito Santo que impulsiona e destrói essa fraqueza constantemente.
Não fique então pesaroso pela intensidade de tentações que o cercam. Aleluia! Não fique pesaroso, porque muitos pensam, agora eu sou crente, eu pensei que era tudo perfeito. Mas você tem lutas, tem aflições, de todo jeito. Problema doméstico, tentação daqui, tentação de lá. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E Paulo diz aqui, em 2 Coríntios 2,14, que eu li, sempre nos faz triunfar, sempre nos faz vencer em Cristo. Então, diante de uma aprovação, ou de uma tentação, ou de qualquer situação, você está sempre do lado vencedor. E Paulo destaca muito isso a Timóteo, escrevendo, para que Timóteo não parasse de lutar. Timóteo era jovem e Paulo era seu pai na fé. E Paulo diz assim, aquele que luta não se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que nos alistou para a guerra. Nós somos alistados para uma guerra. Somos soldados. O cansaço, a fadiga, o frio, o calor, a temperatura, tudo isso nós vemos, esses infortúnios, na vida de Paulo. Em 2 Coríntios 11, ele descreve o que ele passou no ministério da palavra. Para levar o evangelho avante, houve oposição, perseguição e prisão. Se nada está acontecendo com você, talvez você não esteja dando nenhum fruto. Por quê? Porque o evangelho, ele tem que avançar. O evangelho é uma mensagem positiva, é uma mensagem de esperança, de futuro. O evangelho ensina que o primeiro passo que o ser humano precisa é de perdão de Deus, salvação. Então todos têm que ouvir isso. A doutrina do perdão é desconhecida da humanidade. Nós sabemos que as pessoas incrédulas até dizem assim, como é que pode você viver uma vida devassa, na devassidão, na impureza, e agora diz que você é crente? As pessoas desconhecem que Jesus veio para perdoar. Tão simples. Mateus 9, versículo 2, ele disse para o paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. É uma doutrina elementar, fundamental, princípio das doutrinas, o perdão. Jesus perdoa pecados. E tinha ali alguns escribas que arrazoavam, quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse, qual é mais fácil dizer ao paralítico, perdoados são os pecados, ou dizer, levante e anda? Para que saibais que o Filho do Homem, Filho de Deus, tem poder na terra de perdoar pecado. Prezado ouvinte, o perdão é na terra. O perdão não é no céu. Quem entrou no céu já venceu. É a igreja triunfante. A igreja militante, que está militando, que está lutando, baralhando. Conheci um pastor que dizia na sua oração com lágrimas, ó batalha maravilhosa. Ele chamava as lutas de lutas maravilhosas, com muita alegria, em passar grandes lutas. Foi desprezado pela família, nunca deu mau testemunho, mas sofreu muito e já partiu para a glória. E esse homem que eu me refiro, eu vou contar uma coisa aqui. Parece coisa do outro mundo.
40 anos de ministério, ele ia para o culto todos os dias. Ele achava esquisito a pessoa não ir para o culto. Era taxado de fanático, de doido, de tudo quanto é nome. Mas ele deu um testemunho acima da média. Tinha cheiro de vida para a vida. Irmãos, a Bíblia diz: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nada. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Essa palavra, não me deixarei dominar por nada, fala de temperança, de domínio próprio. Isso é fruto do Espírito Santo. Então nós temos que se preocupar muito com esse fruto, que vem do amor. O fruto é no singular, é o amor. Quem ama é controlado. Quem ama tem o autocontrole, que é a moderação. A Bíblia fala de palavras sinônimas: moderação, autocontrole, temperança, domínio próprio. Quando Félix, ou seja, Festo, ouviu Paulo pregar o Evangelho, diz a Bíblia que Paulo tratou da justiça, da temperança e do juízo vindouro. E Félix, espavorido, disse assim: acerca disso te ouvirei outra vez. Perdeu a oportunidade. Muitos que deixam para outra vez. Eu vou na igreja outra hora, outro dia. Agora não. Deixa para depois. Ainda estou novo. Então Paulo foi chamado para pregar o evangelho para os governantes. E aqui em Atos, no capítulo 24, quando ele está fazendo uma defesa do Evangelho, Atos 24 diz assim: e alguns dias depois, vindo Félix, com a sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo, e ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando Paulo da justiça, da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e tendo oportunidade te chamarei. Agora vai embora. Já escutei o que tu tem para falar, coisas espirituais que eu não entendo nada, justiça, temperança, domínio próprio, paciência, julgamento. É isso só? Então tá bom. Na outra oportunidade eu te chamo. E Félix perdeu a oportunidade de ir para o céu. É interessante essa passagem aqui. O evangelho é justiça e é temperança e também é uma mensagem de juízo. Quando você pregar o evangelho, não esqueça de falar do julgamento, porque nós erramos aí quando ensinamos alguém. Aceita Jesus, ele é o remédio. Mas a pessoa pode perguntar: e qual é a ferida? Aceita Jesus, mas eu estou bem? A pessoa não sabe que é pecador. Não sabe que está morto. A sua alma está morta, seu espírito está morto. Precisa ser instruído. Evangelho é a instrução da sabedoria. Diz lá em Provérbio, instrução do entendimento. Mas os loucos rejeitam a sabedoria e a instrução. Então, muitos precisam saber do pecado original, que o homem nasce no pecado, não pode salvar a si mesmo, não pode fazer o seu caminho para Deus, nem comprar o caminho para Deus. Ele tem que aceitar o que Deus fez, o caminho que Deus traçou. A Bíblia fala a carreira que nos está proposta.
uma carreira para a gente correr olhando para Jesus, que é o autor da fé e o consumador da fé. Aquele que nos dá fé, aquele que criou em nós o novo homem, ele sustenta até o fim. Isso é bíblico. Paulo diz em Filipenses 1,6: aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo, até o arrebatamento, até o dia da nossa partida. O que depender de Deus, se depender de Deus, você está salvo. Mas não depende só dele. Temos que ter cheiro de vida para a vida. Então, é importante pensar nisso. O que pensamos tem cheiro de vida? Nós somos o bom perfume de Cristo? É para pensar essa mensagem. Está meditando, é uma coisa séria. Precisamos pedir para Deus o domínio próprio nas nossas palavras. O domínio próprio até nos pensamentos. Isso quem dá é o Espírito Santo. O Espírito que habita em nós. Muito se prega, aquele homem é cheio do Espírito Santo. O que significa isso? O que é um homem cheio do Espírito Santo? É um homem controlado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo o controla, o domina. Ele é dominado pelo Espírito Santo. A mansidão. Deus deu mansidão a Moisés. Mas Moisés era bravo. Matou o egípcio, enterrou, quebrou as tábuas da lei. Mas andando com Deus ficou manso. O homem mais manso da terra. Números 12, versículo 3. A mansidão é fruto do Espírito Santo. E a Bíblia fala instruindo com mansidão, com diálogo. Instruindo com diálogo. O diálogo cristão, a conversa, a gente tem que fazer por onde conversar com as pessoas a respeito do verdadeiro evangelho, a palavra de Deus. Então, Paulo agradece. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Para os que se perdem, cheiro de morte para a morte eterna. Para os que se salvam, cheiro de vida para a vida eterna. Isso é importante a gente pensar, fazer uma reflexão. Agora eu vou falar uma coisa aqui dentro dessa mensagem. Foi-nos dada por Deus uma nova inclinação no novo nascimento. Éramos inclinados só para o pecado. E o pecado tem muitas facetas, tem muitas áreas. O pecado gera comodismo, o pecado tem seus prazeres, o pecado tem seus passatempos, o pecado é sutil, o pecado é enganoso, o pecado ele se esconde, que nem disse o psicólogo suíço Carl Jung, ele diz assim: dentro de cada cristão tem uma serpente adormecida. Não a desperte. Vamos deixar quietinho lá a nossa velha natureza, cravada na cruz. Paulo diz isso aí bem claro em Romanos 6,6. Sabendo que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para não servir mais o pecado como escravo. Olha, é fácil entender. Estávamos no leilão, sendo vendido.
Jesus passou e nos comprou com seu sangue. Somos dele, um novo Senhor. Quanto mais a gente se entrega a ele, menos o pecado tem em nós. O pecado é um senhor e Jesus é um senhor também. Quem quer dominar nossa vida? Os dois. Os dois. Eu me lembro agora de um evento evangelístico que eu fiz há muitos anos com o nosso pastor, saudoso pastor, Natanael. Ia ter um evento em Santos, achei até engraçado, mas eu fui e fiz, fiquei inspirado na ideia do pastor e fui fazer. Era uma pregação na Vila Belmiro, quando jogava Santos e Portuguesa Santista. Ele até copiou um sermãozinho e me deu. Olhem, não briguem, os dois é da casa, os dois são de Santos. A briga maior é entre tua alma e Deus, tua alma e Satanás. Então eu estudei bem aquela palavra, aquela mensagem, e fui lá com o megafone pregar o evangelho na porta do clube. E então via torcedores com camisa dividida, metade Santos, metade Portuguesa Santista. E os dois são de Santos. Então não pode ter briga. Não vamos brigar por ninharia. Existe uma briga maior na tua alma. E ali muita gente parou para escutar aquilo. É isso aí, irmão. Eu também estou indo na igreja agora, estou aprendendo essas coisas. Me dá um folhetinho. Fala um pouco mais alto que ali está a multidão maior. Ficava na porta ali do estádio, falando com um megafone muito grande. E me lembro agora disso. Existe uma batalha na nossa alma. Você pode estudar Provérbio 19, versículo 2. Está escrito assim: não é bom para a alma ficar sem conhecimento de Deus. Em outra versão diz: não é bom agir sem pensar. Em outra versão, a alma pensa, imagina. Nós somos seres humanos criativos. O homem tem criatividade. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele tem a noção interna do certo e o errado. O homem tem a capacidade de amar e de raciocinar. Por quê? Porque é a imagem e semelhança de Deus. No Salmo 8, diz que fomos feitos um pouco menor que os anjos. Mas Deus deu domínio para o homem sobre tudo na natureza. Só você ler o Salmo 8. Bendito seja Deus. Deus lhe deu domínio. Pelo pecado, o homem perdeu o domínio, que chamamos de domínio próprio. Ele não se domina. Ele não tem controle. O pecado traz um descontrole, desenfreamento, né? É que nem diz o Salmo 32, 9. Não seja como a mula, como o cavalo, que não tem entendimento. Vamos ler esse salmo? O homem sem Deus, ele age assim. Mas Cristo, pelo fruto do Espírito, ele nos ajuda no momento de tentação, no momento de provação, no momento que você está quase perdendo a paciência. Salmo 32, 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. Então a Bíblia diz para o homem não ser como o cavalo ou com a mula, que não tem freio. Uma vez na televisão, eu vi um televangelista ensinando que o crente tem que ter freio moral. Me tocou essa palavra.
ele lia justamente esse salmo. Anote aí se você quiser, Salmo 32, 9. Não seja como o cavalo que não tem entendimento. Isso me faz lembrar um Provérbios 6,32. Aquele que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Destrói a sua própria alma. Em outra versão, aquele que adultera com uma mulher é falta de juízo. Destrói a sua própria alma. Anote o provérbio 6,32. Então você une o Salmo 32, 9, provérbio 6, 32. O Evangelho é chamado caminho do entendimento. Anote aí provérbio 9, versículo 6. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O Evangelho é chamado caminho do entendimento, o caminho da fé, o caminho estreito, o caminho da oração, o caminho da palavra, o caminho do jejum, o caminho da obediência, o caminho da perseverança. Esse caminho se chama Jesus. E todos nós que estamos lutando para ser cristão, estamos sendo salvos. Noutra mensagem eu falei aqui que no passado você foi salvo da culpa dos seus pecados. Hoje você está sendo salvo do domínio do pecado. O pecado já não te controla. Romanos 6,14. O pecado não terá controle sobre nós, porque estamos debaixo da graça. Aleluia! A graça nos domina, a misericórdia nos domina, a paz nos domina, o amor nos domina, o domínio próprio nos domina, o fruto nos domina e o pecado perde o controle. Aleluia! Quem nos controla? O fruto do Espírito ou o pecado? Isso dá para a gente notar. A guerra que existe em nossos pensamentos. A alma que quer se apegar à terra, mas ela foi criada por Deus, ela almeja, anseia por Deus. Salmo 42. Assim como a gazela suspira pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmo 42, 1. A minha alma tem sede de Deus. Mas, por outro lado, temos o homem pecou e herdou uma natureza adâmica, caída, que puxa para baixo. Em Provérbio 15, 24, olha aqui, Provérbio 15, 24. Para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Para o entendido, o caminho da vida é para cima. Certa vez, o pastor disse aqui na sede, a igreja, a porta é da frente para cima. Porque agora tem um negócio de porta dos fundos. Você já ouviu falar nisso? O crente sempre olha para frente e para cima, para frente e para cima, para frente e para cima. Anda para frente, ó crente, tem um hino que nós cantamos. Anda para frente. Isso me faz lembrar um grande pregador inglês no passado, John Fox. John Fox. Pelo poder de Deus, vamos para frente. Eu, quando fiz seminário, tinha um professor, pastor Ângelo, saudosa memória, professor de Novo Testamento. Ele era engraçado. Cada um tem seu estilo. Por isso eu falo que ele era engraçado. Então ele, para chamar a atenção da aula, prender a atenção, motivar, ele dava um break assim na aula. Quanto foi o jogo do Santos ontem? Ele perguntava na classe
quanto foi o Santos ontem? Que eu não estou sabendo. Aí descontraía os alunos. Aí quando vê que os alunos queriam só falar disso, vamos para frente, vamos para teologia, vamos para a palavra. Mas primeiro ele falava, quanto foi o Santos ontem mesmo? Para relaxar o pessoal. Vamos para frente, vamos para frente. Então a vida do crente é para frente. Né? Nós não podemos ser crente caranguejo. Só anda para trás, né? E também não podemos ser crente altos e baixos. Crente altos e baixos. Como é que é o crente altos e baixos? Vou explicar. Ó, uma Bíblia muito usada, uma Bíblia muito escrita, muito usada, geralmente não pertence a alguém caindo aos pedaços. Porque quando você vê alguém com a Bíblia velhinha, bem manuseada, bem escrita, rabiscada, isso vê que a pessoa pesquisa, né? Que a pessoa lê. Então a vida dessa pessoa está boa espiritualmente. Agora quando você vê obreiro com Bíblia muito nova, a vida dele está altos e baixos. Porque ele não está meditando na Bíblia. A Bíblia deve alimentar nossos pensamentos continuamente. Isso eu não quero dizer, eu não estou falando nada de fanatismo aqui. Eu não estou falando que o crente anda com a Bíblia debaixo do braço o dia todo. Não é isso. Ele medita um pouquinho e o Espírito Santo lembra aquele pouquinho. Um grande pregador disse, leia de manhã para o Espírito Santo te lembrar de tarde. Mas não esqueça de ler um pouquinho de tarde para ele te lembrar à noite. Então o que significa isso? Renovação constante. Renovação constante. A palavra de Deus deve fluir de nosso coração. Aleluia! Glória a Deus. Então, finalizando, 2 Coríntios 2,14, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Então, o crente está do lado vencedor. Se o crente cai, tropeça e cai, ele se levanta, mas geralmente o inimigo põe o desânimo. E não devemos nem pensar em retroceder, em desistir. Como diz aquela frase, desistir nunca, parar jamais, avançar sempre. Vamos lá? Desistir nunca, parar jamais, avançar sempre. Amém.